Tão interessante isso porque nós sabemos que nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Mas o que nós precisamos entender aqui é que há uma diferença entre filhos de Deus e criatura. Por exemplo, se eu não reconheço a Cristo como meu suficiente Salvador, se eu não estou em Cristo, eu sou o quê? Uma criatura de Deus. Tem gente que fala assim, já viu pessoas, o pior bandido, não, eu também sou filho de Deus. Ser filho de Deus tem uma condição. Nós somos adotados como filhos através de Jesus Cristo. Ou seja, quando Adão pecou, ele se tornou uma criatura. Filho de Deus era apenas Jesus. Só Jesus é filho de Deus, filho legítimo. Mas aí, no sacrifício de Jesus Cristo, Ele nos reconciliou com Deus e nos deu a condição de nele nos tornarmos filhos de Deus. Então, quando nós reconhecemos que Jesus morreu por nós, que Jesus nos salva dos pecados, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor da nossa vida, e nós seguimos o que Ele nos ordenou, então nós estamos em Cristo. Estando em Cristo, nós agora somos filhos de Deus. Por exemplo, se eu estou no pecado, vivendo uma vida no mundo pecaminosa, vivendo os prazeres da carne, eu não sou filho de Deus, eu sou uma criatura. Então ele está falando aqui, Deus o Pai, ou seja, Deus o nosso Pai, Ele nos amou com tão grande amor, mas é interessante a gente frisar isso. O amor de Deus por nós, irmãos, Ele é o que? Ele é incondicional, e somos nós nisso. O amor de Deus não depende daquilo que nós fazemos. O amor de Deus por nós começou antes mesmo de nós reconhecermos esse amor, antes mesmo de nós entendermos que nós precisávamos de arrependimento, nós precisávamos mudar de vida, nós precisávamos reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Antes mesmo de nós vivermos uma vida em Cristo, vivendo uma vida longe do pecado, Deus já tinha nos amado. Ou seja, o amor incondicional de Deus não dependeu da sua condição. Às vezes nós seres humanos, nós amamos de forma condicional, ou seja, condição. Eu amo porque é meu parente, eu amo porque tem um vínculo afetivo comigo, eu amo porque a pessoa às vezes, ela de algum certo ponto, ela é favorável ao mundo. Mas Deus nos amou incondicionalmente. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós ainda sendo inimigos de Deus, mesmo nós ainda praticando o que Deus odiava, que era o pecado, nós nos tornamos filhos de Deus através do seu Filho, pelo sacrifício que Ele ofereceu o seu Filho na cruz. Ou seja, por isso que lá em João 3,16, o mesmo João vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira que não dá para se expressar, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esse é um amor incondicional. O mundo merecia castigo, eu e você merecia castigo, mas Deus, em vez de nos castigar, oferece o seu único Filho. Por isso que o amor de Deus, Ele é incondicional. O que Ele vai falar ali no versículo 3? Que o verdadeiro Filho de Deus, Ele na verdade está em Cristo. O verdadeiro Filho de Deus, ele tem o que? As semelhanças com o Pai. Você já viu que geralmente quando você vê o filho de alguém, ele vai ter os traços daquela pessoa, ele vai falar de forma que lembre aquela pessoa, e até o jeito de se portar, os gestos. Já viu que parece com o pai?
você vai ver que até as palavras que pronuncia, o dialeto é o mesmo, porque a convivência nos faz parecido. Da mesma forma, se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter em nós a semelhança de seu Filho, porque se nós não temos em nós a semelhança de Deus, se nós não fazemos aquilo que Ele espera que nós façamos, por exemplo, Deus é justo, logo nós devemos ser justos. Deus é amor, logo nós devemos amar as pessoas incondicionalmente. Então, se eu sou filho de Deus, eu devo me parecer com meu Pai. Falar que é filho de Deus é fácil, não é? Agora, o que vai dizer se eu realmente sou filho de Deus é se eu me pareço com Deus. Por exemplo, eu posso falar que eu sou filho de qualquer pessoa, mas existe algo, um vínculo de sangue, um vínculo afetivo que não me liga a essa pessoa. Ou seja, falar, a boca pode falar o que quiser. As palavras que saem da minha boca pode afirmar qualquer coisa, mas o que vai realmente, dizer se eu estou falando a verdade são os fatos. Ou seja, se eu tenho o DNA daquela pessoa, se eu sou parecido com aquela pessoa, se eu vim da mesma família. Então, ser filho de Deus tem algumas condições. Deus entregou o seu único filho por nós. E Jesus, aqui nós vemos nesse começo, que ele vai falar primeiro do relacionamento do cristão com Deus, Deus Pai. Depois ele vai falar a partir do versículo 4, o relacionamento nós com Deus Filho, Jesus Cristo. E é tão interessante que, se a gente for ver, quando nós pecamos, depois de aceitarmos a Jesus como Salvador, se depois de saber que Jesus fez tudo por nós, morreu na cruz por nós, o que ele fala? Aquele que quer vir após mim, aquele que quer dizer estar em mim, é por isso que ele estivesse falando isso, negue-se a si mesmo. Então o que ele está falando aqui? Que se você quer dizer que é filho do meu Pai através de mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, porque não vai ser fácil essa caminhada. Por isso que ele fala de cruz, ele fala de martírio, ele fala de coisa que vai ser difícil. Seguir a Jesus não é tarefa fácil. Se alguém disser que é tarefa fácil, porque a nossa natureza é pecaminosa, então o mais fácil para nós é viver na carne, não viver no Espírito. É renúncia diária. Todos os dias nós devemos morrer para nós mesmos. Então, seguir o Evangelho, seguir Jesus Cristo, é cruz. Mas, quando nós pecamos, nós afrontamos a santidade, nós afrontamos o sacrifício de Jesus. Se nós dissemos que estamos em Cristo e vivemos pecando, nós estamos o quê? Mentindo. Porque nós somos pecadores? Sim. Mas se nós estamos em Cristo, se nós o conhecemos, não tem como nós viver uma vida de pecado. Se eu falo que eu conheço a Cristo, eu devo me parecer com Ele. Entende? Por isso que ele vai falar que a semelhança deve haver em mim, a semelhança de Cristo. Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos porque se parecia com Jesus Cristo, se parecia com o seu mestre. Há uma diferença, por exemplo, de viver no pecado, de viver pecando, em ser pecador. O pecador que está em Cristo Jesus,
ele vai pecar às vezes, vai escorregar. É um pecado ocasional. O que é um pecado ocasional? É quando nós pecamos pela nossa natureza. Sabe quando você faz uma coisa, quando você viu, você já fez? Aquela tropeçada que você fez de forma involuntária, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Quando você já viu, você já magoou o seu irmão. Quando você já viu, você falou que não deveria ter falado. Isso é o quê? Isso é pecado ocasional. Ou às vezes, por exemplo, a pessoa cai na fé, comete algo ilícito, mas que não é do caráter dela fazer aquilo. Ou seja, quando nós que estamos em Cristo pecamos de forma ocasional, que não é habitual, nós nos arrependemos. Agora, é bem diferente de viver na prática e no hábito do pecado. O pecador habitual, que é aquele que tem o hábito de pecar. Aquele que diz estar em Cristo, mas vive mentindo. Aquele que diz estar em Cristo, mas vive fornicando. Aquele que diz estar em Cristo, mas odeia o seu irmão. Esse está no pecado habitual. E quem vive pecando não está em Cristo. Porque se ele estivesse em Cristo, ele seria uma nova criatura. Então as coisas que antes ele praticava, ele deixa de praticar. É interessante. Nós vivemos numa sociedade onde todo mundo diz ser cristão. Nós estamos num país onde a maioria das pessoas alegam ser cristãos. E como nós trazemos isso para dentro da nossa igreja pentecostal, quando nós trazemos isso para os evangélicos, para falar diretamente com nós mesmos, muitas pessoas dizem ser evangélicas, muitas pessoas dizem ser crentes, mas sabe o que vai dizer se realmente essa pessoa está em Cristo Jesus? São suas atitudes. Sabe como uma pessoa especialista em identificar cédulas, notas, moedas, por exemplo, real, dólar, sabe como esse especialista sabe se uma nota é falsa ou verdadeira? Ele não se torna especialista em nota falsa, porque direto se muda a forma de falsificar. Sabe como ele vai descobrir se uma nota é falsa ou verdadeira? Conhecendo de forma profunda as características da nota verdadeira. Então, se nós queremos conhecer as características de um cristão verdadeiro, nós devemos olhar para Jesus, nós devemos olhar para a sua palavra, para nós analisarmos. Tem um ditado aí que fala que nós não devemos julgar. A Bíblia nunca condenou nós julgarmos a atitude de alguém. O que ela condena é você julgar a atitude de alguém e sair falando, que é totalmente diferente. Para mim ver se o fruto da sua árvore é bom ou ruim, eu tenho que te olhar, eu tenho que te analisar. Quando a Bíblia fala não se assente na roda dos escarnecedores, como eu vou saber se alguém é escarnecedor? Eu julgando a atitude dessa pessoa. Não é julgar no meu coração, no meu entendimento, para que eu não venha, de uma certa forma, conviver, de uma certa forma, me relacionar com aquelas pessoas de forma mais íntima, para que elas não venham me influenciar. É lógico que eu vou poder tratar ela bem, vou poder estar no convívio dela, mas tem sim que ter uma forma de julgamento. Não é eu julgar e sair falando, você viu o que o fulano fez? Não confunda isso. Isso já é fofoca. Agora, eu devo julgar as atitudes do meu irmão para saber se ele é cristão de verdade. Sabe por quê? Nós estamos no mundo e nós, seres humanos, somos pessoas influenciáveis. Por exemplo, quando tem gente que fala, tem que olhar só para Jesus. Sim, nós temos que olhar para Jesus no quesito de nosso único suficiente Salvador. Mas é comprovado cientificamente
que nós nos tornamos parecidos com as 5 pessoas que nós mais admiramos e mais convivemos na vida. Então eu tenho que julgar se a pessoa que eu estou convivendo, ela realmente é um cristão íntegro. Porque se eu conviver com uma pessoa que diz amar a Deus, que diz estar em Cristo e não está, logo eu vou praticar as mesmas coisas que ela pratica. Eu vou dizer que eu amo meu irmão, mas não amo. Eu vou dizer que eu estou em Cristo, mas vou praticar coisa errada porque essas pessoas praticam. Então, eu tenho sim e esse versículo, né, se você tiver com a sua Bíblia aberta, dá para a gente ver isso aí, né, do 4 ao 8, para a gente ver justamente isso daí, irmãos. No capítulo 3, versículo 4: qualquer que pratique o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não é pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Entende? Ou seja, se uma pessoa vive pecando, ela pode até dizer que ela é cristã. Ela pode até dizer que está em Cristo, mas se ela vive no pecado, ela não está em Cristo. Se ela não está em Cristo, essa pessoa não serve para ser minha referência. Sabe o que é o problema hoje? Que as pessoas não olham para a conduta das pessoas que elas estão se relacionando. Ela apenas acredita no que a pessoa fala: eu sou cristão, então me segue. Infelizmente a gente vive, por exemplo, hoje na era da internet, que tem os blogueiros, né, que se dizem cristãos aí, mas que mostram muita coisa errada, uma conduta de vida totalmente incoerente com o Evangelho. E essa pessoa se torna o quê? Referência. Entende? E outra coisa, sabe o que ele vai falar? Se uma pessoa vive no pecado, ela é de quem? Do diabo. Se uma pessoa vive em Cristo, vive na verdade, vive na renúncia do Evangelho, ela é de Cristo, ela é filha de Deus, ela é filho de Deus. Mas se uma pessoa vive no pecado, ela é filha do diabo. Isso é forte, né? No capítulo 8 ele vai dizer, né, que aquele que vive pecando é do diabo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, se você vive pecando, ou seja, você vive na obra do diabo, o diabo que domina a sua vida, para isso se manifestou o Filho de Deus, para retirar essa condenação que está sobre você, para retirar esse pecado que está sobre você. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, que é o que? O pecado. As obras do diabo é o pecado. O diabo, ele não desfaz nada, ele só destrói. O que a Bíblia vai falar? Que ele é ladrão, que ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele não constrói nada. Se ele dá algo para alguém, na verdade ele está afundando aquela pessoa. Se ele te dá uma coisa, por exemplo, se ele te dá 10 reais, ele vai te tomar 20. Ele vai tomar o que é seu, o que ele te deu. Assim é o diabo. E isso a palavra de Jesus diz. Por exemplo, processo de libertação. Por que as pessoas precisam, às vezes, de oração, de jejum, para que elas sejam libertas, para que sejam destruídas as obras de Satanás? Porque o diabo, ele mesmo, ele não destrói nada do que ele fez. Quem destrói é Jesus Cristo, o único
que tem o direito de desfazer as obras do pecado, porque Ele morreu por esse pecado que Ele está destruindo. Por isso que Jesus pode desfazer as obras do diabo, porque Ele morreu por essas obras que o diabo faz na vida das pessoas. Ele teve a legalidade lá em Adão, porque nós somos filhos de Adão. Então, através de Adão, ele teve legalidade para fazer as obras de destruição, fazer as obras que nos fazem pecar na nossa vida. Mas Jesus Cristo, o justo, ele veio para desfazer essas obras. E quando nós cremos neles, essas obras, ela é desfeita. Deus é Espírito, o Espírito Santo vive em nós. Ele vai falar aqui agora, já viu que ele falou do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Se eu digo que eu sou de Cristo, que eu sou filho de Deus, vai ter em mim a manifestação das 3 personalidades da Trindade. Primeiro, o amor de Deus vai se manifestar em mim através do seu Filho Jesus Cristo. E seu Filho vai fazer com que eu me torne filho de Deus, porque eu reconheci a Cristo como único suficiente Salvador. E aí, a partir de então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai atuar na minha vida, para que a minha vida seja transformada. Ele vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, por isso que ele vai falar aqui, que aquele que vive no pecado não tem o Espírito de Deus. Ou seja, se tem um versículo que fala que não entristeçais o Espírito Santo, ao qual estáis selado para o dia da redenção. Ou seja, se o Espírito Santo sai do meu coração, sabe o que vai acontecer? É aquele versículo que fala que o Espírito que antes habitava esse coração vai vir com outros 7 espíritos impuros e vai habitar esse coração. Quem que armazenou? Quem que arrumou a casa? Quem que deixou a casa pronta para ser habitada? O Espírito Santo. Mas aí, se eu começo a viver na prática do pecado, ele vai se ausentar de mim, porque ele não tolera o pecado. Ele vai se entristecendo ao ponto de deixar aquela pessoa. É por isso que uma pessoa, quando ela está em Cristo, quando ela peca pela primeira vez, o Espírito Santo vai a convencer do que ela fez. Olha, isso que você fez é errado. Então há um arrependimento. Logo ela peca de novo, não vigia. Ou seja, o Espírito Santo convence de novo. Mas você sabe o que está acontecendo? Vai indo, o Espírito Santo vai se resistendo ao ponto de ele silenciar e o pior estágio, sair daquela pessoa. E o estágio da pessoa se torna pior do que era antes. Depois ele vai falar sobre Caim, que Caim matou Abel. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui do relacionamento entre irmãos. Sabe o que ele vai dizer para nós? Se alguém diz estar em Cristo, mas odeia a seu irmão, é um mentiroso, e esse não é filho de Deus. Porque aquele que ama o seu irmão, esse é filho de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é o quê? É incondicional, certo? Se o amor de Deus é incondicional, logo eu também devo amar o meu irmão de forma incondicional. Hoje a gente vive uma geração que ama de forma condicional. Ou seja, se o meu irmão faz algo que me contraria, se o meu irmão não corresponde o amor que eu amo ele, logo eu não vou amar ele de volta, porque o meu amor é condicional. Então, eu não estou em Cristo se o meu amor é condicional. Agora, se eu amo meu irmão de forma incondicional, ou seja,
Meu irmão pode falar mal de mim, meu irmão pode me afrontar com palavras, meu irmão pode fazer algo que me desagrada, que me entristece, mas mesmo assim eu o amo. Eu amo, eu perdoo. Por quê? Porque se eu estou em Cristo, eu devo amar da mesma forma que eu fui amado, sem merecer amor. Nós devemos amar as pessoas sem elas merecerem. Sabe por quê? Porque nós fomos amados sem merecermos amor. Depois ele vai falar sobre a questão do amor cristão, que nós não devemos amar apenas de palavra, nós devemos amar em atos, em ações. Coisa mais fácil é amar em palavras. Coisa mais fácil é falar que eu amo meu irmão. Mas o difícil é amá-lo de verdade. O difícil é amar quando ele fala mal de mim. O difícil é amá-lo quando ele compra de mim ou paga. O difícil é amá-lo quando essa pessoa de uma certa forma me entristece. O difícil é amar quando essa pessoa às vezes me odeia. Isso é difícil. Não é fácil. Por isso que às vezes as pessoas amam em palavras, mas não amam em atitude. Porque amar em palavras é fácil. É fácil chegar para os irmãos aqui e falar que eu amo. O difícil é demonstrar. Porque na demonstração vai ter o quê? Verdade. E ao demonstrar as minhas atitudes, sabe o que vai precisar de mim? Renúncia. Renúncia do orgulho, renúncia às vezes de coisas que são minhas por direito. Por isso que as pessoas geralmente desamam de palavras, porque elas podem amar de palavras, mas odiar em ações. Ou seja, eu amo meu irmão, mas eu vou lá e faço algo, eu vou fazer isso porque ele fez isso comigo. Entende? Ele não merece isso. Então, irmãos, as minhas atitudes não podem desmentir as minhas palavras. Porque é o seguinte, nós falamos uma coisa, mas você sabia que as pessoas estão de olho em nós? As pessoas estão analisando a nossa conduta. Quando eu chego pro Tigui e falo, Tigui, eu te amo, mas será que as minhas atitudes demonstram o que eu estou falando? Às vezes a pessoa pode até parecer que acredita naquilo que você está falando, mas lá no fundo ela sabe que aquilo é pura hipocrisia da sua parte. Sabe por quê? Muitos casamentos acabam terminando em divórcio, muitos relacionamentos de amizade às vezes terminam porque as palavras não condiz com as ações. E isso deve ser comportamento do cristão. Primeiro, na verdade, nós nem precisamos falar. O cristão que é realmente cristão, ele não fala o que ele é. As atitudes dele falam por ele. É igual, por exemplo, uma pessoa que... Você já viu uma pessoa que é muito generosa, boa de coração, falar, eu sou muito bom de coração? Não. Todas as pessoas que são realmente generosas, elas não fazem questão de se aparecer. Agora, já viu aquelas pessoas que dá algo para alguém, faz algo para alguém e fica falando, não, eu fiz isso por ele. Olha, eu não aguento ver as pessoas passarem necessidade. Já viu aquelas pessoas que vai lá, leva uma cesta e posta a cesta que está dando? Não, é horrível. É horrível. O que a minha mão direita está dando, a minha esquerda não precisa de saber.
Ou seja, eu quero melhorar a minha imagem. Mas será que longe das lentes de uma câmera, será que a atitude seria a mesma? Será que, tipo assim, se fosse proibido registrar, será que seria feito? Infelizmente, a gente vive essa realidade hoje. Ou seja, uma coisa é o que a pessoa fala, outra coisa é o que a pessoa vive. E outra coisa, ele vai falar mais à frente. Se a sua consciência, outras versões do seu coração te condena, maior é Deus. Ou seja, se as minhas atitudes como cristão estão me condenando, a justiça da minha consciência está bem abaixo da justiça de Deus. Porque a minha consciência ela é limitada. A justiça de Deus não. Se o meu coração, se a minha consciência me condena em algo que eu estou fazendo, a condenação de Deus é muito maior. Porque a sua consciência já está te mostrando o que realmente está acontecendo. Mas sabe por que às vezes as pessoas não mudam de atitude? É porque elas ouvem não a voz da consciência, mas a voz do orgulho. Porque se uma pessoa for parar para pensar friamente numa situação e ouvir a voz da consciência, ela vai saber aonde ela errou. Ela vai saber aonde ela deve acertar, o que ela deve fazer diferente. Agora, se uma pessoa ouve o orgulho, ele sempre vai estar certo. O orgulho sempre vai dar para você uma justificativa. Olha, você falou daquele jeito com fulano, mas olha o jeito que ele falou com você. Ou seja, o orgulho, a voz do orgulho sempre joga a responsabilidade para o outro e nos coloca no papel de vítima da história. A consciência não, a consciência ela nos expõe às nossas fragilidades. Agora, se a sua consciência às vezes te reprova, maior é Deus para te reprovar. Então é o seguinte, irmãos, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado porque será o que a nossa consciência tem a falar a nosso respeito? Tem gente que amordaça a sua consciência. A sua consciência nunca tem o direito de falar. Você acha que uma pessoa que mata alguém não tem consciência? Tem. O problema é que a consciência dela está amordaçada pelo seu orgulho. Pessoas em que o orgulho fala mais alto do que a consciência sempre vai ser pessoas malignas. O que derrubou Lúcifer do céu foi o orgulho. O que mais manifesta numa pessoa que faz ela errar, que faz ela tropeçar, é a voz do orgulho. Então, que nós possamos, nós como os cristãos genuínos, mas falhos, pecadores, nós sempre devemos estar atentos com a nossa consciência. Porque o Espírito Santo, ele usa o canal da consciência. O Espírito Santo sempre vai usar a sua consciência para transmitir o recado que ele quer a você. Olha, você errou aqui. É o Espírito Santo falando através da sua consciência. Aí, se você não escuta a sua consciência, se eu sou cristão, o orgulho nunca vai ter a vez. Eu nunca vou levar em consideração o que o meu orgulho vai dizer, mas o que a minha consciência fala, que através dela o Espírito Santo vai falar ao meu coração. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos deu. Próximo culto nós vamos estudar o capítulo 4.